Visualizou lá na tela. É segundo livro de Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Agora sim, leitura desta manhã, segunda livro de Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim a leitura: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhes informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15. O servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram em direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar os prisioneiros que captura com espada e arcos? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Louvado seja Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Quero que você fale com Deus onde você está. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos nesta manhã que tu venha abrir os nossos olhos, Senhor, abrir o nosso coração, o nosso entendimento para a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Deus. Nos abençoa, Senhor, com a tua presença, que nós possamos, ó Deus, ter aqui, ó Deus, ensinamento, direção para nossas vidas, Senhor. Ter de ti, Senhor, o cuidado, Senhor, que tu teve com aquele povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Abençoa-nos com a tua palavra, com a tua revelação, em nome de Jesus. Amém
E amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Durante esse tempo, o rei da Síria costumava fazer investida contra Israel. Estava em guerra, tentando de qualquer forma vencer o povo de Israel, vencer o reino de Israel. Mas naquele tempo havia um profeta chamado Eliseu, que era o homem de Deus que estava encarregado de substituir Elias. Era o homem de Deus que estava ali encarregado de conduzir o povo, apesar de ter o rei fisicamente, mas era o profeta quem conduzia, porque era Deus que conduzia o povo de Israel. Era Deus quem comandava, era Deus que dava a direção para o povo de Israel. Era Deus quem dizia o que podia e o que não podia acontecer para o seu povo. Era Deus quem determinava. Apesar de ter um rei, ter um exército, ter já tudo constituído, o profeta que era usado por Deus para dizer qual seria o destino daquele povo, qual seria o fim ou o caminho que aquele povo deveria seguir. E numa dessas investidas, toda vez que o rei da Síria mandava alguém armar emboscada contra o exército de Israel, armava cilada para pegar o exército de Israel, para poder vencer Israel, toda vez que ele tramava alguma coisa, Deus revelava a Eliseu antecipadamente. Deus mostrava para Eliseu antecipadamente: olha, o inimigo está tramando em tal lugar, o inimigo está buscando fazer armadilha em tal lugar. E Eliseu comunicava ao rei de Israel, ia até o rei de Israel e falava com o rei de Israel: olha, em tal lugar vai ter uma emboscada, evite passar por ali. Em tal lugar o inimigo está buscando pegar você, não vá por esse caminho. E sempre que o rei da Síria tramava, fazia essa emboscada, ele não tinha êxito, ele fracassava porque Deus já estava livrando o povo antecipadamente e ele não conseguia ter êxito. E nós vemos aqui que ele começa a ficar preocupado e irritado, porque não é possível, toda vez que eu tramo, não está dando certo. Olha, tem um traidor aqui no nosso meio, tem alguém traindo a gente. E ele faz lá a reunião com os conselheiros, né? Tentando: olha, gente, vocês têm que entregar agora, pode, vocês estão traindo, porque não é possível que toda vez que eu faço uma emboscada não dá errado. Não tem como isso, alguém está traindo, alguém está do lado contrário. E aí um dos homens diz: olha, não, é o profeta, é o tal do profeta Eliseu. Eles têm um profeta, eles têm um homem de Deus, eles têm alguém lá que até o que o Senhor pensa no quarto fechado, onde ninguém vê, ele já sabe. Até o que o Senhor está tramando lá no íntimo, esse profeta já sabe, ele avisa. E aí o rei fica furioso e manda então buscar o profeta Eliseu. O rei arma uma cilada para prender o profeta Eliseu. Ora, se tem alguém então que está atrapalhando os meus planos, se tem alguém então que está impedindo o meu êxito, vamos lá então, vamos capturar ele. Simples assim, a gente pega ele e a gente acaba com isso. E uma coisa que vem logo, né, à frente é como o nosso inimigo, o inimigo ele arma ciladas, ele prepara as adversidades, ele tenta buscar uma forma de pegar a gente, de pegar o povo de Deus, de derrubar o povo de Deus, mas ao mesmo tempo ele não é inteligente o suficiente, porque se ele, até o que ele pensa no quarto dele, o profeta já sabe, como ele acha que vai conseguir ter êxito contra o profeta? Como que ele vai pensar? No mínimo a pessoa, não posso pegar um cara desse, até o que eu estou pensando ele já sabe, como é que eu vou, né? Mas ele manda lá os soldados para
pegar Eliseu. E aí nós vemos aqui no versículo 15, que Eliseu tinha um homem que andava com ele, um jovem, um servo. E de manhã, o servo do homem de Deus levantou-se, bem cedo pela manhã. E quando ele saiu, ele deve ter olhado para as colinas e ele viu a cidade cercada com exército. O inimigo cercou, o inimigo está lá pronto para capturar, para prender, para matar. E ele não vê, e agora? Um temor no coração: Senhor, meu Senhor, e agora? A cidade está cercada, o que vamos fazer? Imagina o desespero dele, daquele jovem. Imagina o desespero dele acordar de manhã e ver que está tudo cercado, não tem saída, o inimigo está ali, agora já era, acabou. E ele vai clamar: meu Senhor, e agora? Fala com Eliseu: o que vai ser de nós? Está tudo cercado. É o fim. E aí o homem de Deus, o profeta, fala com ele: acalme-se, rapaz, acalme-se, acalme-se. E ele pede a Deus: Senhor, abra os olhos deste jovem para que ele possa ver. Abra os olhos. Mas como? Ele viu a cidade cercada. Ele viu, ele está vendo lá, ele está vendo, os soldados estão lá, está todo mundo lá, está cercada a cidade, ele está vendo isso. Mas o homem de Deus diz: abra os olhos dele para que ele possa ver. E quando Deus faz isso, abre os olhos do moço, o que ele vê nas colinas? Ele vê o exército de Deus, carros de fogo, cercando, pronto para agir em defesa do profeta, em defesa da cidade, em defesa deles. Mas até então ele não via, ele só via o exército inimigo, ele só via gente, ele só via seres humanos, ele só via o carnal, ele só via o físico, ele só via aquilo que o corpo dele poderia processar. A única informação que ele tinha era aquilo que ele estava vendo. E aí o profeta pede para que Deus abra os olhos dele e fala para ele: não tenha medo, olha, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. E quantas vezes a gente abre os nossos olhos, a gente acorda de manhã e a gente só vê o inimigo cercando a nossa cidade, a gente só vê o inimigo cercando a nossa vida, a gente só vê o inimigo cercando a nossa mente, a gente só vê o inimigo cercando tudo que a gente faz. Parece que o inimigo está cercando, está atrapalhando, o inimigo está à frente, tem uma barreira, é uma doença, é uma dificuldade, é um desemprego, é uma porta fechada, é a vida espiritual que a gente quer prosseguir, quer ir avante, mas acontece algo que atrapalha a gente, não deixa a gente prosseguir, não deixa a gente ler a Bíblia. A gente programa de não, amanhã eu vou acordar de manhã, eu vou ler a Bíblia e vou ler e vou orar. E acontece um imprevisto, o pneu do carro fura, acaba o gás e, sei lá, inúmeras situações acontecem, a gente não coloca em prática aquilo que a gente precisa colocar. Quantas das vezes a gente é cercado pelo inimigo, é cercado pelas adversidades e a gente não consegue ver uma solução? E a gente fica: ah, meu Deus, ah, meu Pai, e agora? Oh, meu Deus, não vai dar. O que vai ser de mim? O que vai ser dessa situação? O que vai ser daquela causa? Quantas e quantas vezes nossos olhos estão abertos, mas ao mesmo tempo fechados? A gente está vendo as situações, mas a gente não está vendo o que Deus está fazendo a nosso favor. A gente não consegue ver aquilo que Deus está preparando para a gente, aquilo que Deus tem derramado para a gente, entregue nas nossas mãos, aquilo que Deus tem para fazer. Quantas e quantas vezes nossos olhos estão abertos e fechados ao mesmo tempo? E a gente precisa clamar. A gente precisa pedir: Senhor, e agora? Abra os meus olhos. Esperar que Deus abra os nossos olhos, pedir que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa identificar quem é o Deus a quem servimos, quem é o Deus a quem buscamos, quem é o Deus a quem nós proclamamos, quem é o Deus a quem nós confessamos, quem é o Deus a quem nós,
Dizemos todos os dias: não, eu sirvo a esse Deus. E o profeta pede: abre os olhos dele. E ele abriu os olhos e viu o exército de Deus pronto para agir em favor do seu povo. O exército de Deus pronto para a batalha. E mesmo que a gente não veja, mesmo que nossos olhos sejam fechados, Deus está agindo em nosso favor. Deus está nos guardando. Deus tem preparado para a gente o melhor. E aí a gente entra agora em outro campo, que o melhor de Deus, o que Deus tem para a gente, nem sempre é do jeito que a gente quer, é aquilo que a gente quer e é da maneira que a gente espera. Nem sempre o que Deus tem para a gente, que Deus preparou para a gente, é do jeito que a gente pensa. Nem sempre. E nós vamos ver isso aqui mais adiante. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Isso Eliseu falou antes de abrir os olhos dele. Deve ser difícil às vezes a gente entender isso. Como aquele jovem deve ter pensado: mas como? Aquele que está conosco é maior? Olha aqui. Está eu e você aqui. A Bíblia não fala exatamente o local onde eles estavam. Mas tinha os dois. Tinha as duas pessoas ali na cena. Eliseu e o servo. Olha, estão nós dois aqui. Como que os que estão conosco é maior? Não tem ninguém ao nosso redor. Só tem aquele exército. Mas o profeta de Deus fala: olha, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Acalme-se. E assim Deus age na vida do seu povo. Os que estão conosco, os que estão com aquele que servem a Deus, é muito mais do que aquele que está no mundo. Porque nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus maravilhoso que tem derramado sobre nós a sua graça, derramado sobre nós o seu amor, o seu perdão. Louvado seja Deus. Versículo 18: quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem essa é a cidade que procuram. Siga-me, e eu levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Interessante. Eliseu acabou de pedir a Deus para abrir os olhos do moço que estava cego. E agora ele pede a Deus para cegar os olhos dos inimigos que estavam vendo. Mas nós vemos aqui que é espiritual, porque não diz que eles ficaram batendo cabeça sem saber o que estava acontecendo. Eliseu apenas pediu: coloca a cegueira neles. Coloca a cegueira neles. E aí Eliseu conversou com eles e guiou eles até a cidade. Ou seja, a cegueira que eles tinham era espiritual. Eles não conseguiam ver nada além daquilo que os olhos deles podiam ver. Mas o entendimento deles foi prejudicado. Que Eliseu diz para eles: olha, vocês estão no caminho errado, eu vou levar vocês até lá. E eles vão com Eliseu até a cidade. Ao mesmo tempo que Eliseu pediu para abrir os olhos do moço, também pediu para trazer cegueira ao inimigo. E às vezes Deus também confunde os nossos inimigos, os nossos adversários. Deus tem poder para confundir aqueles que tramam contra nós. Deus tem poder para distrair, para confundir, trazer confusão na mente, na cabeça daqueles que tramarem contra o seu povo. Mas desde que estejamos na condição de seu povo. Por isso precisamos estar ligados. Por isso precisamos estar atentos. Aquele jovem estava com Eliseu, andava com Eliseu, mas ele não tinha visão espiritual. Ele só tinha visão carnal. E até mesmo quantas vezes a gente está andando com pessoas espirituais, andando com Deus, buscando em Deus, mas os nossos olhos são carnais. Quantas e quantas vezes a gente deixa levar pela carnalidade, pela humanidade, e esquecemos que nós temos visão
espiritual. Esquecemos que nós temos o poder de ver além do que esse mundo pode mostrar. Porque Deus nos deu esse poder através de Jesus Cristo. Deus derramou sobre nós o seu Espírito Santo. E nós temos essa graça do entendimento, da sabedoria. Por isso nós precisamos estar atentos à nossa vida. Quando nós pensamos ou falamos algo sobre alguém ou sobre pessoas, inimigos, seja quem for, nós precisamos estar atentos para entender qual é o contexto da situação, o que Deus quer que nós façamos, o que Deus quer que nós digamos, o que Deus quer que nós mostremos. Nós mostremos, perdão. Nós temos que estar ligados, atentos na nossa vida, buscando em Deus, Senhor, qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga? Qual é as palavras que o Senhor quer que eu diga? Quais são os caminhos que o Senhor tem para mim? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Versículo 20. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Aí Deus descortinou os olhos dele. E eles foram ali com a missão de prender Eliseu. Eles já tinham feito várias vezes armadilhas investidas contra Israel, contra o reino de Deus. Não eram soldados iniciantes, não eram um reino chegado agora, não. Eles já sabiam o que estavam fazendo, o objetivo deles era claro. A missão deles era clara. E eles chegam e descobrem que estão em Samaria. E aí quando o rei de Israel, versículo 21, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem para o seu Senhor. Louvado seja Deus. Nós temos aqui o cenário de inimigos que estão acostumados a brigar, de inimigos que estão acostumados a guerrear um contra o outro, sempre em guerra, batalha. Eu vou te pegar, você não vai me pegar, eu vou te pegar, eu não gosto de você, eu também não gosto de você, e eu vou te derrubar, eu também vou te derrubar, não vou para a tua cara, também não vou para a sua. Esse é o cenário que nós vemos aqui. Aqueles homens cercaram a cidade, mas Deus já tinha um exército preparado para acabar com todos eles. Deus já tinha cercado a cidade com os seus guerreiros e cavaleiros de fogo, poder para matar o mundo, acabar com tudo. Mas é interessante, irmãos, que Deus não colocou esses homens, esses anjos, para poder agir. Eles não fizeram nada. A cidade estava cercada também pelos anjos de Deus, mas eles não fizeram nada. E quando eles chegam a Samaria, o rei, e agora, eu mato eles? Eles iam falar: não, claro que não. Não é para matar. Por que não? Se fosse para matar, Deus teria feito lá atrás, não é verdade? Se fosse para matar, Deus já teria feito, estava lá pronto para matar. Os que estavam com Eliseu lá fora eram muito mais do que eles. E era o exército de Deus. Nem sempre o nosso livramento, nem sempre a nossa vitória significa a derrota de alguém. Nem sempre a nossa paz precisa da desgraça do outro. Nem sempre aquilo que eu preciso para vencer é o fim do meu adversário ou o fim da minha luta. Nem sempre. Porque se fosse assim, Deus já teria feito isso lá atrás. E aí quando chega na cidade, o rei fala de novo: vou matar Eliseu. Não, não é para matar. Não é para matar.
Eles vieram aqui com o intuito de me pegar e matar você. Eles vieram aqui com esse intuito, só isso. E eles não conseguiram. Porque Deus, além de cercar a cidade, Deus também trouxe cegueira sobre eles. Deus colocou o inimigo nas mãos dele, mostrando: olha, eu sou capaz. Não temam. Olha do que eu sou capaz. Eu sou capaz de colocar os seus inimigos nas suas mãos. Eu sou capaz de livrar você da maneira que eu tenho para livrar. Não precisa que você me diga como eu tenho que livrar você, como eu tenho que agir, o que eu tenho que fazer. E Deus fala conosco, irmãos. Ele tem poder para fazer muito além daquilo que nós pensamos e além daquilo que nós pedimos. Mas nós precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos. Nós precisamos entregar a Deus, confiar em Deus, deixar Deus agir. Assim entraram na cidade, Eliseu disse: abre os olhos dele. No versículo 21, quando o rei de Israel pergunta a Eliseu: devo matar? Ele diz: não. No versículo 23, então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Glória a Deus. Deus tem maneira de agir que a gente não compreende. Deus tem maneira de agir que a gente não entende humanamente falando. Mas se a gente buscar na palavra, se a gente buscar em Deus, se a gente buscar no Espírito Santo, Ele revela para nós. Ele revela para nós. Ele revela. Aquele povo foi lá para fazer desgraça. E eles encontraram um exército de Deus pronto para também fazer desgraça. Mas Deus não fez. Levou até dentro da cidade, onde eles estavam cercados. O que eles iam fazer? Era o fim deles. Abrir os olhos deles onde eles estavam? Dentro do território inimigo. Sem sair, sem ter o que fazer. Era o fim. Mas ao contrário, olha, dê comida para eles, dê água, trate bem eles, e depois deixe eles embora. Agora eles já sabem que aqui tem um Deus de verdade. Agora eles já sabem a quem nós servimos. Agora eles já sabem que não podem fazer nada contra a gente. Agora eles já sabem que não importa qual a estratégia deles, nós somos mais que vencedores. Nós temos sobre nós o poder de Deus. E eles se alimentam, eles comem e vão embora. E param de perseguir Israel. Para que a gente pare de ser perseguido, para que a gente pare de ter na nossa vida aquele ou aquela ou aquele povo que tenta acabar com a gente, que tenta tirar a nossa paz, que tenta puxar o nosso tapete, que tenta dar rasteira na gente, que tenta colocar a gente para baixo. A gente não precisa fazer maldade, a gente não precisa fazer de volta o mal, a gente não precisa investir da mesma forma contra eles. É só a gente clamar a Deus e fazer aquilo que a palavra diz. Olhe pelo seu inimigo. Se alguém fizer, te bater numa face, dê a outra. Se fizer você andar uma milha, ande duas. Mas não são palavras vazias para que a gente possa, bate aqui, eu vou, não, então bate aqui. E deixar a pessoa bater. Não é isso, é espiritualmente falando. É o nosso coração estar pronto para poder servir, entender a voz de Deus, o que Deus tem para fazer naquela situação. Era incomum. Isso que aconteceu aqui é muito incomum naquele tempo. Porque era guerra, e na guerra ali era faca na caveira, era sangue, Era sangue. O inimigo tentava e Deus ia lá, para acabar com todos eles, acabava com todos eles. E bem assim, desde Davi, quando saía, vão guerrear contra mim, eu vou lá e vou acabar com vocês. E ele derramava sangue e acabava logo com tudo. Mas aqui Deus está dizendo, fazendo algo novo para o seu povo. Porque parece que aquele povo esqueceu quem era Deus. Esqueceu que Deus não é apenas de guerra, de morte, de vitória, de espada, mas Deus também é
de coração, é da mente, de estratégia, de um novo entendimento das coisas. Às vezes a gente é perseguido, às vezes a gente é colocado na lona, mas se a gente praticar a palavra de Deus, se a gente buscar em Deus, fazer talvez o bem para alguém ou para qualquer pessoa que esteja fazendo, aquela pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai entender, poxa, eu estou fazendo mal para essa pessoa, eu estou tramando, eu estou fazendo de tudo, mas ela não revida. Deixa essa pessoa para lá. Deixa essa pessoa para lá. Vou parar. Porque é isso que Deus fez aqui. Depois de tudo isso, eles não voltaram mais para perseguir. Mas por que eles foram derrotados? Eles morreram? Deus acabou com tudo, mostrou para eles na espada? Não. Deus mostrou, olha, aqui tem Deus. Aqui tem o Senhor. Aqui tem poder. Não adianta tentar tramar contra o meu povo. Não adianta lutar contra o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agora, para finalizar, trazer para a nossa reflexão duas coisas. A primeira, aquele jovem, eu já falei, mas eu quero repetir, aquele jovem, ele andava com Eliseu. Ele andava com o homem de Deus. Mas ele não tinha entendimento espiritual. E qual o entendimento que a gente tem buscado para a nossa vida? Será que a gente também, muitas das vezes, está andando com o homem de Deus, está andando com Deus, mas não tem visão espiritual, mas não conhece o Deus a quem serve? A outra coisa é que ele foi buscar o homem de Deus. E o homem de Deus, ele falou para aquele jovem, ele foi até o rei. O rei perguntou a Eliseu o que fazer. E Eliseu disse, faça isso e faça aquilo. E o rei obedeceu. E Deus fez tudo certinho, porque houve obediência. E aí, ouça o homem de Deus. Busque em Deus, ande com Deus. Mas ouça, busque o conselho de Deus. Seja temente a Deus. Busque a palavra de Deus. Procure pessoas para se aconselhar que sirvam, que temam a Deus. Busque na palavra do Senhor. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra abençoe a sua vida. Que Deus possa abrir os nossos olhos. Que Deus possa nos dar entendimento de que nem sempre o revide é a melhor solução. Nem sempre o contra-ataque é a melhor. Há momentos que Deus vai pedir sim. Pode pedir de nós alguma ação, alguma atitude. Mas nem sempre. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus? Aleluia. Santo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o mesmo Deus antes, Tu és o mesmo Deus hoje e sempre será. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Em Jesus Cristo, Senhor, nós nos tornamos os Teus filhos. Em Jesus Cristo, nós voltamos para a Tua presença na condição de filhos, de servos, de povo de Deus. E nós te pedimos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos trazer, Senhor, entendimento, possa nos trazer, Senhor, visão espiritual, possa nos mostrar, Senhor, a Tua vontade. É verdade, Senhor, que às vezes nós não conseguimos enxergar, Senhor. Às vezes estamos tão cegos, Senhor, estamos tão, ó Deus, perdidos, que o pavor e o medo toma conta do nosso coração. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, traga para a Tua igreja, traga para o Teu povo, Senhor, uma visão espiritual. Traga sobre nós, Senhor, a Tua vontade. Traga sobre nós temor no nosso coração, a Tua palavra, Senhor. Traga sobre nós, ó Deus, o respeito pela Tua palavra. Traga sobre nós, Senhor, mais amor com os nossos inimigos, com aqueles que nos perseguem, Senhor.
Traga sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Toma as nossas causas em Tuas mãos, Senhor. Não deixe, ó Deus, que nós venhamos agir, ó Deus, conforme o nosso querer. Conforme, Senhor, a nossa vontade, nosso ímpeto, a nossa carnalidade, ó Deus. Mas nos dê sabedoria, Senhor, para poder enxergar, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Nos dê mansidão, Senhor, para poder entender e obedecer a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço, Senhor, para a Tua igreja nesta manhã. Amém e amém. Glória a Deus.